Vamos que vamos, galera. Daqui estamos ao vivo agora no canal Conversa e Controvérsias. Vamos que vamos, hein? Então estamos aí hoje com esse movimento já de alguns dias, né, do deputado Nicolas Ferreira, né, que se propôs a fazer aí essa caminhada, essa caminhada histórica, né, uma caminhada em prol de algumas pautas políticas, né? E nós temos acompanhado aí nas redes sociais, certo? O que tem acontecido e vamos que vamos aqui trazer uma análise, né, político-filosófica aqui desse movimento, buscando sempre a leitura, né, da ortoética de Stephanie Lupasco, né? Então, acreditamos, né, que Stephanie Lupasco ele contempla, né, a sua teoria, ela contempla justamente tudo que se refere, né, ao universo de forma geral. E vamos pensar hoje um pouco sobre esse movimento, né, que acontece no Brasil. Claro que isso vem é, desencadeando depois de vários movimentos históricos com relação à ordem universal no mundo hoje, né? Então nós temos, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, né? Hoje ele está buscando impor esse modelo, né? Se impor novamente o modelo pelo qual o sistema norte-americano defende, né? E vive hoje, e está buscando aí, de certa forma, implementar isso na ordem mundial, justamente aqui na América Latina e em outros países aí, que ele está buscando restaurar esse espírito novamente capitalista no meio, né, como ele defende aí no mundo. Então, claro, devido ao que aconteceu já na Venezuela, né, traz um encorajamento, você ter um país com a força norte-americana de olho aqui na América Latina e promovendo ações aqui. Então, isso traz um encorajamento ao movimento liberal aqui no Brasil, né, principalmente aí o que se chama, né, de direita aqui no Brasil, certo? Então vamos acompanhar aí, você tem imagens, né, do canal Crente em Ponto News, né? E você vai estar acompanhando com a gente aí o ponto clímax, né, desse movimento, né? Um movimento intitulado Caminhada pela Liberdade, mas que também traz o jargão, né? Traz o grito de guerra aí, Acorda Brasil, né? Acorda Brasil. Isso nos remete, claro, você tem aí nas redes sociais, de forma geral, esse, essa, essa, esse movimento, né? E informações sobre aquilo que inspirou o Nicolas para fazer isso aí, né? Vários movimentos históricos que precederam, né? Que fizeram com que ele se inspirasse para fazer esse movimento. Claro que começou bem simples ali, com poucas pessoas, mas notamos, né, a coragem do deputado, né, em encabeçar esse movimento, certo? Então ele aí começou alguns dias atrás esse movimento e tomou proporções aí gigantescas, principalmente agora na reta final, já próximo, né, a chegada dele aí no em Brasília, né? Então, deixa eu só organizar aqui rapidinho. É isso, voltando aqui, estamos aí acompanhando ah, o finalzinho aí da caminhada, restam aí talvez 20 quilômetros, 15 quilômetros, né, para chegar aí até a Praça
acredito que é a Praça do Cruzeiro, né? Onde ele vai fazer aí então o ato final. Mas, segundo o próprio Nicolas, né, o próprio deputado, os objetivos, né, já foram alcançados. O objetivo de chamar a atenção, né, do país para o que está acontecendo atualmente no âmbito político no nosso país, tá certo? Mas vamos lá. Vamos trazer aqui algumas informações, tá certo? Vamos continuar aí vendo as imagens. Já já vamos estar comentando aí, fazendo uma análise mais profunda, né, do que isso significa, do que isso representa para a política aqui no nosso país, né? Ano da eleição, né? Claro que existem muitos aproveitadores, sim, muitos, né, políticos aí que começam a se enganjar por pura audiência, né? Por pura visibilidade. O deputado bloqueou qualquer possibilidade de haver lá carro de som, trio elétrico, né? Para justamente não ter essa conotação mais política, por não ser um movimento precisamente de políticos, mas sim um movimento da população, tá certo? Então, daqui a pouquinho vamos estar analisando tudo aí que está acontecendo neste momento lá em Brasília. Vamos que vamos, vem com a gente. Eu sou o doutor Davi Gadelha, tá certo? Doutor em filosofia. Estamos aqui com o canal Conversas e Controvérsias, que analisamos, né, vários contextos. Falamos sobre religião, teologia, política também, atualidades, né? Sempre com esse viés da filosofia e principalmente tentando interpretar o mundo à luz da filosofia de Stephanie Lupasco, tá certo? Vamos que vamos. Continuamos aí com imagens. Vamos que vamos. Você continua aí com imagens, tá certo? Continuamos aí com imagens ao vivo. Aproveite e vai se inscrevendo no canal, você que vai passando por aqui. Vamos que vamos, galerada. Então, essa caminhada, pessoal, representa um fenômeno de saturação política aqui em nosso país, tá certo? É uma mobilização de massa, tá certo? Que pode ser analisado como um ponto de ruptura ou uma transição energética do tecido social brasileiro na atualidade, tá certo? Ao percorrer os 240 quilômetros que se propôs, não apenas protesta contra decisões judiciais ou a prisão de figuras políticas como o ex-presidente Jair Bolsonaro, dentre outros, né, que foram presos ali no 8 de janeiro, mas tenta redefinir a estética da resistência no século XXI aqui no país, né? Então, a resistência agora
muda de lado, né? Um momento que, segundo o Pasco, isso sempre vai acontecer, né? Essa coisa é meio cíclico isso, né? Então, claro que as polaridades elas vão se revezando, né? Os pontos conflitantes, positivos, negativos, de repente eles mudam de lugar, né? Isso acontece desde do simples elétron, na menor partícula do universo, né? Até aqui no campo macrofísico da consciência humana, como nós temos no campo macrofísico, tá certo? Então, podemos entender, fazer uma análise hoje, né, com a lente do liberalismo, né? Então, sobre a ótica do liberalismo clássico, né, e suas vertentes contemporâneas, o movimento representa uma tensão dialética entre a soberania do indivíduo e a autoridade do Estado, né? Então, a resistência à hipertrofia estatal, isso é o que está em voga aqui, de forma geral, no movimento, né? Então, para um liberal, o Estado só é legítimo enquanto protege os direitos naturais, vida, liberdade e propriedade, né? Então, se o Estado não protege esses direitos fundamentais, ele não deve ser considerado, né? Então, o discurso da caminhada foca na percepção de que o poder judiciário e o executivo é, exer, é, excederam seus limites constitucionais, ferindo a liberdade de expressão e o devido processo legal. Isso é o que está claramente posto, né, nesse movimento, tá certo? Então, a voz das ruas versus o institucionalismo, né? Institucionalismo. Nós temos aqui também essa dicotomia, temos também essa polaridade, esse antagonismo entre a voz do que vocês estão vendo aí, presenciando nesses últimos 5 dias, tá certo? Versus o institucionalismo, né? Há um paradoxo aqui. Então, a visão de Lupasco vai sempre se estender nessa percepção de paradoxos, né, de dualismos, de antagonismos, né? Então, o mundo, o universo, ele é antagônico. Só que, dentre o antagonismo dos polos, nasce sempre um terceiro incluído, né? Nasce aquele ponto que é chamado de estado T, ou seja, aquilo que emerge das forças polarizadas, né? Então, vamos tentar captar o que emerge enquanto estado T desse acontecimento, desse movimento aqui em nosso país, né? Esse é o objetivo da nossa live, do nosso vídeo de hoje, tá certo? Então, há um paradoxo aqui. Enquanto o liberalismo preza pelo império da lei, rule of law, né, o movimento de Nicholas questiona a interpretação atual dessa lei pelas instituições, né? Isso cria um conflito entre liberalismo procedimental, que defende o respeito às cortes, né? O liberalismo defende isso, o respeito aos poderes e a autonomia dos três poderes, né, no caso aqui, no nosso caso, o Brasil, né, e o liberalismo de resistência, que evoca o direito à rebelião contra a tirania, como proposto por Locke. Né? Então, veja como é legal quando trazemos Lupasco para a discussão. Você tem aí o liberalismo, ele está se propondo a um movimento que se opõe também a às suas normas básicas, né, às suas diretrizes básicas, que é, de repente, esse movimento de certa forma rebeldia contra o Estado que é defendido, né, enquanto defensor da liberdade, né? Então, é como se os opostos trocassem aqui de lugar, mas continuam opostos. E dentro de cada lado também existe os seus opostos, né? Então, as práticas elas vão mudando e se opondo dentro de cada polo, né? Eu não sei se você está percebendo. Se caso você tenha alguma dúvida, vai deixando aí nos comentários, vai falando aqui com a gente, tá certo? Deixa eu ver como estamos aqui. Vamos que vamos, pessoal. Esse é o seu canal Conversas e Controvérsias. Estamos aqui ao vivo, dentro do nosso propósito, que é de
trazer aqui informações filosóficas relevantes, né, uma análise relevante filosófica aqui do evento atual que está acontecendo em nosso país, tá certo, pessoal? Vamos que vamos. Então estamos trazendo aqui uma análise filosófica, né, e política do movimento Caminhada pela Liberdade, tá certo? Vamos que vamos. Então, o que nós dissemos até agora, né? Nós, enquanto você vê aí as imagens, né? O que estamos comentando aqui é a essência, o que está por trás de tudo isso, né? E como as narrativas elas se contradizem muitas vezes em prol da formação de algo que vai nascer, ou que já está nascendo dentro desses opostos, tá certo? Então percebemos a narrativa, né, do o conflito entre o liberalismo procedimental, né, que defende o respeito às cortes, e o liberalismo de resistência, que está justamente se opondo às cortes. Né? Então, precisamos ter em mente, nós que somos pensadores, né, analistas, nós não podemos, embora tenhamos um apelo ou um apego maior a uma determinada tendência, precisamos analisar as tendências e entendê-las, né, como funcionam. E aqui, no caso, estamos entendendo à luz de uma filosofia que nós entendemos como uma filosofia geral e universal nos dias atuais, e servem, claro, para todos os demais dias, todas as demais épocas de históricas, né? Então, o liberalismo de resistência, que evoca o direito à rebelião contra a tirania, como proposto por Locke, e também muitos outros, como Tomás de Aquino, né, já defendia o reino, quando se levanta o tirano, né? Então, veja só, nós tínhamos aí uma possibilidade, né? Tivemos a possibilidade de resistência com o ex-presidente Bolsonaro, só que ele, dentro de seu contexto, não conseguiu se efetivar, né, no segundo período, né? Coisa que o pessoal chamado de esquerda conseguiu, né? Conseguiu se restabelecer ao cargo, né? Mesmo tendo a direita assumido em um ato também de resistência no governo anterior, tá certo? Só que ele não conseguiu se estabelecer. Por outro lado, a gente percebe, né, que a direita, como se desenha no Brasil, com uma liderança como Jair Bolsonaro, já se entende a, que a intenção ali é de transformar esse poder numa oligarquia. Enquanto a gente tem na esquerda a proposta de uma gestão voltada para o governo, né? É para o poder e não para o governo, né? Uma gestão com um plano de poder no Brasil. Por outro lado, a direita se levantou e se levanta em termos de bolsonarismo como uma forma de se manter no poder de forma oligárquica, né? Oligárquica. Ou seja, transformando a posição em monopólio familiar, né? Então, veja só, as duas vertentes nessas intenções são complicadas e se transformam em vertentes totalmente acaba sendo de poder das duas formas, né? Mesmo que as visões de mundo ali sejam conflitantes. Então agora se levanta dentro da própria direita, nós temos um movimento que se coloca como uma alternativa, né? Então, nós temos uma alternativa hoje no Brasil, dentro da própria direita, ao bolsonarismo, né? Então, Nicolas se levanta, também com ele temos o Tarcísio, né? E outros, ou melhor, essas duas figuras como ícones hoje, de alternativa da direita ao bolsonarismo. Então, enquanto a esquerda só tem a figura de Lula,
só tem a figura do presidente Lula como a ícone maior, né? E como, digamos assim, a única esperança hoje de se manter no poder, nós já percebemos o movimento da chamada direita no Brasil, do liberalismo brasileiro, né? Uma alternativa à proposta de oligarquia do bolsonarismo, né? Então, isso é fantástico no Brasil, porque nós temos opções dentro da direita enquanto hoje, né? Enquanto que na esquerda nós não temos mais opções, né? Quem olha para a esquerda hoje não percebe, não vê uma liderança que possa substituir o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, vemos com esse movimento, o que é que a gente pode tirar de positivo aqui para o liberalismo brasileiro, para a direita, né, chamada direita no Brasil, é que esse movimento está se renovando, fazendo renovação dentro da própria direita. Então, embora não haja ruptura, né, Nicolas, Tarcísio prestam solidariedade, prestam fidelidade a Flávio Bolsonaro, que se levanta como candidato do Bolsonaro, Jair Bolsonaro, mas nós temos claramente aqui uma posição desses outros de alternativa, né? Então nós percebemos alternativas hoje dentro da própria direita no Brasil. E isso propõe o quê? Nos prova também esse movimento antagônico e paradoxal que nós temos, né? Favorecendo, fazendo nascer novas lideranças, fazendo renovar o processo político no Brasil, né? Então isso na nossa ótica, fantástico, tá certo? Então, nós temos aí ah, esse dualismo, né? E também, com relação à filosofia do Stefano Lupasco, nós podemos citar o seguinte: ideal para entender este movimento, pois ele rompe com a lógica aristotélica do ou é isso ou aquilo. Embora muita gente ainda pense assim, puxa, ou é esquerda ou é direita no Brasil. Mas se você perceber, isso é rompido a cada instante, né? Existe uma faixa no Brasil de 10 milhões de pessoas que decidem a eleição. E essas 10 milhões de pessoas, pelas nossas análises e observações, elas não estão ligadas a A ou a B, né? A X ou a Y, a menos um ou a mais um, né? Elas não estão ligadas, elas analisam, vê o que é melhor no momento e votam, né? Então, são essas pessoas que realmente decidem. Não estão bem ligadas aos poderes, não estão bem comprometidas com as ideologias, mas percebem o Brasil naquele momento, né? Então, são essas pessoas que os lados devem ganhar no discurso, né? E possivelmente as falas infelizes de Bolsonaro tiraram ele do páreo anterior por conta justamente de que não há adoração, não há veneração dessas 10 milhões de pessoas para nenhum dos lados, tá certo? Mas há ali o fator de subsistência, sobrevivência, o que entendem que é melhor para eles naquele momento, né? Então nós temos o estado T. Como encontrar o estado T aí de Stephanie Lupasco nesse ambiente, né, que nós vivemos hoje político no Brasil? Então Lupasco propõe entre o sim, a e o não a, existe um estado de máxima tensão onde ambos estão em equilíbrio contraditório, que é chamado estado T. Então, entre o A e a sua negação, entre o A que seria, digamos, o liberalismo e a negação dele, a esquerda, né? O socialismo, enfim. E nós temos aí um estado T entre esses que emerge desse conflito, desse antagonismo, desse paradoxo, tá certo? Então, o sistema, né, o A representa a busca pela homogeneidade, a homogeneização, né, a ordem jurídica e a manutenção das instituições como estão, e o não há significa, né, no caso, o movimento e a caminhada. Hoje, tá certo? A gente tem essa leitura. O A são as instituições como elas estão.
o status atual de normalidade e entre aspas, né? E o não há, que busca a resistência, né? Então isso representa a heterogeneidade, a contestação e a força disruptiva que nega a ordem atual. Então, a heterogeneização, ou seja, o macro máximo, o mais em detrimento do menos, do menor, do único, né, que é hoje a instituição como ela está organizada, né? Então nós temos uma ordem, a homogeneização, que vai buscar que todos se adaptem a essa homogeneização, enquanto nós temos o conflito da heterogeneização, que é a dissolução do homogêneo, da ordem como está, para uma nova ordem, né? Então, a caminhada não é apenas um deslocamento físico, é a manifestação do estado T. Se nós olharmos como nós estamos vendo com a ótica de Stephanie Lupasco. Então, é um deslocamento, né? É uma manifestação do estado T, ou seja, não vai haver no mundo, no universo, um estado de normalidade pleno. Né? Não vai haver em nenhum corpo, em nenhum segmento químico, né? Nenhum elemento, né? Em nenhuma substância no mundo, no universo, existe um estado pleno de passividade, de tranquilidade, de concordância plena, né? Por quê? Porque sempre o estado T vai emergir diante dos antagonismos e das dualidades. Sempre vão existir, né, os incômodos nos corpos no mundo, né? Nos corpúsculos, né? Nos entes do mundo, tá certo? Então a caminhada não é apenas o deslocamento físico, mas a manifestação do estado T. No percurso, os manifestantes não são nem o cidadão comum passivo A, nem um revolucionário que derruba o poder. Não há. Veja só que interessante aqui essa nossa leitura, né? Então veja só. Essas pessoas que estão caminhando aí, que você está observando aí no vídeo, que você percebe, elas nem são, nesse estado, nesse momento, elas nem são a contradição efetiva da derrubada do poder, tá certo? E nem são o poder em si, né? Eles são ali um estado intermediário, gente. Então, a ideia aqui é que a manifestação do estado T está no Nicolas, né? Nicolas e a sua manifestação, né? Porque ele encabeça isso. Isso significa o quê? Eles não estão contra o sistema de forma geral, nem estão a favor. É um meio termo. Um meio termo que quer melhorar, né? Que busca uma nova forma, que busca um novo pensamento, um novo olhar que se sobressai sobre a política no Brasil. Então, olha só, Nicolas está dizendo, embora eu esteja do lado de Bolsonaro, eu não sou Bolsonaro. E também não estou a favor do atual governo. Né? Então, veja só, há um meio termo aí. A caminhada, então, eles ocupam o espaço da estrada, um local de transição e potencialidade pura. Né? Então, o que é esse movimento hoje com o olhar, com a ótica de Stefano Lupasco? É a estrada, é o caminho. Né? Hoje eles são o meio termo. Hoje quem está ali em Brasília fazendo esse movimento está se colocando não é um estado de poder e também não é um estado de resistência, de rebelião, de rebeldia. É um estado de caminhada, é um estado de estrada, é o estado T. Que fantástico, né? Que poético isso, se você olhar por essa ótica, né? Então isso se transforma numa ótica até mesmo poética, como eu já falei. Então, atualização e potencialização é essa a fórmula matemática que estamos apresentando a você com essa caminhada toda aí, com esse movimento que está acontecendo, né? Então, na lógica lupaciana, quando uma força se atualiza, né, a energia, né, uma energia atualizadora aí nesse movimento, né? Nicolas atribui a Deus, né? Temos aí ó, padres agora passando, né? Pessoas da fé. Então, a oposta se potencializa, né? No movimento, ok?
Então, nós temos se A é para E, então não A é para P, né? Há uma ênfase no contraditório de si. Então, o movimento Acorda Brasil tenta atualizar a dissidência, né? Acho que aqui é uma atualização. Tenta atualizar a dissidência. Ao fazer isso, ele força o sistema, o Estado, a se retrair ou a reagir com força, o que gera uma oscilação energética. Né? Então, está acontecendo aqui um impulsionamento na força negativa, na força menor, que vai igualar com a superioridade da força maior. Né? Então, o que acontece aqui? O Estado dele vai sempre buscar o equilíbrio, gente. Vai ser buscar o equilíbrio. Então, o que está acontecendo aqui? Uma homogeneidade do Estado. Está havendo homogeneidade do Poder Judiciário. Então, há uma heterogeneidade do povo, né? Uma heterogeneização daquilo que afeta o povo de forma geral, com impostos, com corrupção, etc. e tal. Então, quando a homogeneização muito sobrecarregada sobre uma heterogeneização minoritária, digamos assim, minoritária em poder, em força, em energia, então nasce o Estado T, que é o que o movimento propõe, para dar força a esse lado contrário, para ir se aproximando, a heterogeneização vai se aproximando em força, em energia, do homogêneo, até gerar um equilíbrio novamente. Né? Então, a nação hoje, se olharmos na teoria da ortoética de Stefano Lupasco, ela está em desequilíbrio. Né? E quando um sistema está em desequilíbrio, ele tende a gerar, a partir desse conflito das forças opostas, o estado T, que vai proporcionar o retorno ao equilíbrio, tá certo? Então, veja só, a síntese que nós podemos apresentar aqui é a seguinte: o despertar como fenômeno energético, né? Então, tudo aqui se encaixa perfeitamente na filosofia de Stefano Lupasco, né, que foi tema aí da nossa tese, doutorado, enfim. Então, buscamos sempre fazer essa leitura de mundo e você percebe que se encaixa perfeitamente qualquer ato no mundo, qualquer substância, qualquer molécula, qualquer atividade, tanto relacional, física, biológica no universo, ela está perfeitamente, ela se adapta ao que Lupasco nos ensinou, né? Deixou como teoria. Então, o Acorda Brasil é, politicamente, um grito liberal por limites ao poder. Olha só, o grito liberal hoje é de limite ao poder que está sobrecarregando o heterogêneo. Enquanto homogêneo, o, o poder o institucional sobrecarregando o heterogêneo, né? Então, veja só, e filosoficamente, uma recusa à síntese pacífica, né? Então, veja só, não, embora seja um movimento pacífico, ele não é subjetivamente pacífico, né? Ele é um grito de nós vamos te enfrentar. Nós estamos enfrentando o sistema atual, a institucionalização atual, né? É isso que está subjetivamente em xeque aqui, né? Então não se busca um consenso, mas a afirmação da contradição como motor da democracia, tá certo? Então, podemos concluir essa rápida análise da seguinte forma: o movimento utiliza a estética do sacrifício, a caminhada, é outro detalhe aqui, né? A caminhada, a estética do sacrifício, como a caminhada a pé por 240 quilômetros, o ser humano ele gosta muito do sacrifício, né? Gosta muito dessa coisa do eita, vamos se sacrificar, né? Sacrificar a carne, coisa e tal. Então, isso é heróico, né? Isso, para a razão humana, sempre vai ser lido como um ato heróico, né? Muitas vezes sendo um ato irracional, né? Mas irracional entre aspas, né? Tudo que fazemos é por meio racional, mas a figura do herói ele se enfatiza, se ganha proporções, né? Ganha likes, digamos assim,
quando o sacrifício entra, né? Quando ele se sacrifica para converter energia física em capital político, né? É isso que o Nicolas está fazendo, convertendo energia física em capital, em combustível político, tentando provar que a sociedade brasileira não atingiu a morte térmica da apatia, mas continua em um estado vibrante de conflito. Nós ainda temos poder de conflitar, é o que Nicolas está propondo, de acordo com a ortoética de Lupasco. Então, seria interessante explorarmos como essa lógica de Lupasco se aplica especificamente ao ambiente entre o legislativo e o judiciário nesse cenário de 2026. Né? Então, veja só a ideia do sacrifício, né? Você tem também a ideia cristã aqui embutida, temos fortemente a religião, né? Então, Hegel já colocava isso, né? Hegel já apresentava a religião dentro da sua dialética como o ponto de estado T, né? Na nossa leitura, se pegarmos o passo, nós temos política de um lado, né? Temos o natural do outro e temos a religião como ponto ali de estado realmente decisivo na filosofia de Hegel. E não é diferente. Esse movimento do Nicolas, ele também traz aí consigo a tiracolo a religião, a religiosidade. Então, a ideia do sacrifício aí vem muito da raiz cristã que emerge do movimento e que é enfatizado pelo liberalismo, né? Então, veja só como a coisa é bem ampla, né, para a gente conversar e analisar. Não é bem assim, os caras saíram na rua e tal, estão contra o judiciário, mas no universo existe isso, né? Isso sempre vai acontecer. Da mesma forma, se o liberalismo, o bolsonarismo se impor como poder por vários tempos, por várias décadas, né? Digamos assim, por vários mandatos, vai também se estabelecer de uma hora ou outra, alguém do lado oposto para lutar contra eles e fazer resistência e tentar equilibrar de novo o jogo, como Lula se levantou um dia, né? Então isso é cíclico na história humana. Sempre vão haver esses movimentos enquanto houver isso é uma lei do universo, né? Segundo Stefano Lupasco, é a ortoética, é a teoria de tudo. Tudo funciona dessa forma. Né? Enquanto estou falando aqui com vocês, tudo no mundo está conflitando, todas as partículas, as menores partículas, os menores elétrons estão conflitando entre si para que o mundo possa ser mostrado, para que as coisas possam ser reveladas para nós, para que você escute, estão havendo contradições no teu aparelho, né, auditivo, para que você veja, estão havendo contradições nas menores células do nosso corpo, células estão morrendo, dando lugar a células novas, né, e está havendo conflitos no organismo, combatendo micro-organismos, enfim, tudo é conflito, tudo é contradição. Agora, que a coisa acontece, a coisa se revela, as coisas se revelam, os entes acontecem por meio do estado T, que emerge desse movimento de conflito. E esses paradoxos, esses antagonismos, eles se propõem sempre em escala, né? Quando o homogêneo está se aumentando, né? O heterogêneo busca o equilíbrio por meio do estado T. E se o heterogêneo se estabelecer, o homogêneo vai buscar o equilíbrio por meio do estado T. Então sempre há essa dança, essa é a dança da vida no universo, né? Então você aí continua acompanhando as manifestações e vai deixando aí nos comentários, com certeza se você não está vendo ao vivo, mas talvez está vendo, assistindo aqui depois, deixa nos teus comentários as tuas dúvidas, né, os teus questionamentos, se você concorda ou não com essa visão, com isso que estamos apresentando para você neste momento, neste vídeo, tá? Nessa live. Vamos que vamos, vai deixando teu like, se inscrevendo aqui no canal, não deixa de comentar, compartilhar esse vídeo, né? Que isso são informações que você com certeza nunca, né,
ouviu, isso não é disseminado nos campos, né, nas academias, porque ainda é uma teoria pouco difundida, né, apesar de muito importante e válida para os nossos dias hoje, né? Então, veja só, nós ainda vamos comentar muito sobre a teoria de Lupasco frente a esse movimento, né? Vamos que vamos. Vamos discorrendo aqui, você continua com o movimento, caminhada aí rumo ao ponto. Muita chuva em Brasília nesse momento, muita chuva, e o pessoal tá lá firme e forte, caminhando e fazendo sua oposição, tá certo? Fazendo sua oposição ao sistema, né? Ao atual sistema judiciário como ele está e o atual governo no Brasil, tá certo? Isso nada mais é do que um movimento normal para a filosofia de Lupasco, isso é um entendimento que volte e outra acontece, deve acontecer, para que tudo volte ao equilíbrio e à normalidade, né? Não que não esteja, veja só, digamos que há um equilíbrio para quem está aí no homogêneo superior, né? Então, para quem está no institucional, de certa forma, está ali um certo equilíbrio. A inquietação vem no heterogêneo, né? Então, dessa inquietação vem a força e a energia para resistir, gerando o estado T. Então, o estado T sempre vai dar gás, aí, digamos assim, ao menor, né? Neste caso, ao que está em desvantagem, ao que está se sentindo oprimido, né? Que é, no caso aí, o pessoal de direita no Brasil, tá certo? Então, isso é um movimento matemático, segundo a teoria de Stephanie Lupasco, certo? Então, o que se você vê hoje, daqui a 20 anos pode ser a outra galera lá do outro lado fazendo, né? Então sempre vai acontecer isso. Não é algo assim que. Agora, o mundo vai sempre buscar essa transformação, né? Está sempre se renovando e buscando novos estados novos estados de conflito, né? Sempre vão ocorrer. Você pode ver que há uma hegemonia dos Estados Unidos, por exemplo, mas dentro dos Estados Unidos há os seus próprios conflitos, né? Não é unanimidade, né? Não há unanimidade. Então a democracia ela favorece essa ciclicidade, né? Essa 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 luta dos opostos. A democracia é luta de opostos, né? É luta de opostos, é conflito. Não só a democracia, como qualquer sistema político no mundo, né? Sempre vai haver, teremos conflitos, desde que a harmonia seja ferida, né? Desde que não haja equilíbrio, né? Ponto de equilíbrio. Os conflitos vão haver, a dualidade, mas há um paradoxo, existe o equilíbrio entre os paradoxos, e existe entre os antagônicos, né? Mas o desequilíbrio vai sempre promover o estado T, né? O estado T vai se levantar sempre, vai acontecer quando houver desequilíbrio entre o homogêneo e o heterogêneo. Bem é evidente também que Lupasco, quando se refere à política, ele vai entender que o liberalismo, por exemplo, ele é ele deve ser, digamos assim, ter uma certa maioria nessa luta, né? Ele deve ser mais forte sobre o socialismo nesse sentido, né? Por conta de que o liberalismo ele vai favorecer mais o processo do Estado T, né? Ele vai favorecer mais os processos de
de luta, de antagonismo, né, do que o socialismo. Ele vai tentar sucumbir à possibilidade natural das coisas, que é do conflito, né? Vai tentar sucumbir o conflito, o embate, a troca de ideias, etc. Então, sempre, digamos assim, o sistema universal ele vai buscar no universo, né, a, a ênfase a, a opções que favoreçam o dualismo, o paradoxo e o antagonismo, né? Deu para perceber aí? Então, é uma lógica diferente da lógica aristotélica, tá? Que é o sim, sim, não, não, ou vai ou racha, né? Daquela coisa olho por olho, dente por dente e tal. Mas favorece a coisa do é o sim e o não sim, né? Eles estão juntos e eles dependem um do outro, né? O A e o não A, o A positivo e o A negativo, eles não se opõem, assim, eles, apesar de aparentemente estarem opostos, porque nós somos treinados numa lógica aristotélica, né? Isso não significa que eles não se necessitem, né? Na verdade, eles só são positivo e negativo porque conflitam. Quem revela isso? O Estado T. Então, é o Estado T que revela. A multidão é o Estado T que está olhando para o institucional e dizendo não. Está olhando para seu próprio lado e dizendo não vamos ficar presos com o Bolsonaro, vamos sair. Né? O Bolsonaro está preso, problema dele. Né? A gente vai, embora a razão seja essas prisões também, né? Mas eles estão dizendo, olha, nós não dependemos de Bolsonaro. Nós não dependemos de um cara, nós não dependemos de uma família. Né? Então, é o Estado ter que olha para o positivo e o negativo do mesmo, né? E se sobressai, né? E resiste, e busca essa resistência. Né? Isso é o que está acontecendo nesse momento à luz da filosofia e do pensamento e dos estudos do Stefano Lupasso, que nós gostamos de trazer aqui para você como algo novo, né? Como algo que você não está apto, não está apto, não. Você não está acostumado a ouvir, né? Vamos que vamos, pessoal. Então, como fica também, já vamos analisar como fica essa ideia do sacrifício, né? Nesse sentido da caminhada, né? Na lógica de Stephanie Lupasco, tá certo? E também o papel da religião dentro desse movimento político. Né? Nós temos aí um papel forte da religião aí nesse contexto, tá certo? Vamos que vamos, pessoal. Vai deixando aí teu like, se inscrevendo, deixando suas impressões aí, dando os nossos comentários aqui no vídeo, pessoal. Vamos que vamos. É isso aí. Vamos que vamos, pessoal. E você está aqui no canal Conversas e Controvérsias, ao vivo na internet, acompanhando o movimento do Nicolas Ferreira, ao vivo na caminhada pela liberdade, pessoal. Vamos que vamos. Estamos trazendo para você uma análise, né, geral aí do que acontece
uma análise filosófica, político-filosófica aqui na luz da ortoética de Stefano Lupasco, né? Então, essa leitura riquíssima que você está tendo aqui, né? Você não vai ouvir em lugar nenhum, né? Na internet. Com certeza, você não vai ter essa análise dessa forma, né? Vamos que vamos.
Vamos que vamos, pessoal, continuando aqui com a transmissão ao vivo do movimento e com a análise filosófica do movimento, caminhada aí pelo Brasil, caminhada pela liberdade. Vamos que vamos aqui acompanhando, encabeçada aí pelo deputado Nicolas Ferreira, neste domingo, dia 25, pessoal. Vamos que vamos, hein? Estamos ao vivo aqui no canal Conversas e Controvérsias do professor Davi GP. Vamos que vamos, com vocês aqui, hein? E já trouxemos aqui uma primeira análise. Você que não está acompanhando aí do início, que chegou agora, olha, dá uma olhadinha lá no início. Já fizemos uma pré-análise aqui, filosófica, à luz da filosofia do Stefano Lupasco, tá certo? Então, vamos que vamos. Podemos falar um pouco agora também sobre a questão do sacrifício, né? Você percebe que aí é uma caminhada de 240 quilômetros, uma caminhada forte, uma caminhada cansativa, né? E como isso também está ligado à questão do... Como o sacrifício está ligado a... Olha, muita chuva aí, encontrou aí uma poça grande aí, o Nicolas aí para passar, olha só. Muita água nesse momento para continuar a caminhada. Desafio aí na caminhada agora para o Nicolas. Vamos que vamos. Então, a ideia do sacrifício, né, na caminhada pela liberdade não é apenas um esforço físico, é uma ferramenta de transmutação energética dentro da e simbólica, né, dentro daquilo que estamos apresentando para vocês, que é a filosofia de Stefano Lupasco, na sua ortoética, né? Então, como essa caminhada, como esse sacrifício, ele está ligado a isso, né? Então, quando o deputado Nicolas Ferreira e seus apoiadores se propõem a percorrer centenas de quilômetros a pé, eles estão operando em uma zona onde a política encontra a liturgia, gente. Olha que interessante. Estão aí casando liturgia com política. O desafio religioso, né? O sacrifício religioso, o sacrifício sagrado aí se encontra com a política. Aqui está um desdobramento, né, dessa análise sobre dois pilares solicitados. Vamos lá. Isso aqui, claro, eu fiz aqui um apanhado aqui de toda essa filosofia, né, de toda essa análise. Estamos aqui, claro, com o apoio aqui da IA, né, para vocês terem informações mais consistentes e bem, né, ter aí um texto bem estruturado, tá certo? Mas tudo de acordo com aquilo que nós introduzimos aqui para as pesquisas, tá certo? Então, o sacrifício na lógica de Stefano Lupasco. Para Lupasco, a existência é composta por três tipos de matéria: a física, biológica e a psíquica. O sacrifício da caminhada opera a transição entre elas. Olha só que interessante. Então, nós temos a matéria biológica versus o psiquismo, né? Versus a matéria psíquica. O corpo que caminha, o biológico, busca o repouso e a homeostase. O sacrifício é a negação dessa vontade biológica em favor de uma vontade psíquica, a ideia de liberdade. Então, você está subjugando o seu corpo à ideia, né? Então, você está condicionando a matéria biológica em prol do psiquismo, em prol da psique ou do psíquico, né? Então, o antagonismo energético no sistema lupaciano, o sacrifício é o ato de potencializar a alma ao atualizar a dor do corpo, né? Então, você potencializa a ideia, potencializa o desejo da alma, potencializa a ideia da liberdade, né? Em prol da atualização, né? Você está atualizando o seu corpo. Não, você agora está
né? Eu estou fazendo crescer em mim a ideia para que você se atualize biológico. A minha matéria biológica, o corpo vai então baixando a bola aí, baixando a sua energia, né? Então, o sacrifício é o ato de potencializar a alma. Quanto mais o corpo se desgasta, né, biologicamente, mais a ideia política ganha força e densidade no imaginário coletivo, né, o psiquismo. Então, quanto mais o corpo diminui, a matéria visível, a matéria física, biológica, perdão, quanto mais ela se desgasta e diminui, mais aumenta o psíquico do coletivo, do heterogêneo, né? Então, a mística da resistência, ela brota justamente nesse sentido. O sacrifício impede que o movimento seja apenas um discurso intelectual. Ele não chegou na mídia e falou apenas. Olha que ele teve vídeo aí com 300 milhões de visualizações. Mas ali ele só discursou, né? Ele só fez um discurso intelectual. Aqui não. Aqui você envolve outro elemento, né? Então, o sacrifício impede que o movimento seja apenas discursivo, fique apenas na palavra. Ele transforma a ideia abstrata de liberdade em algo materializado, né? No suor e no cansaço. O rosto dele diz isso, né? Rosto queimado, rosto descascado na pele, né? Então, para Lupasco, isso cria um sistema energético que irradia para quem assiste, gerando empatia e mobilização por contágio vibratório, né? Então nós temos aí o sacrifício S igual a corpo E para o espírito P, né? Então quem assiste isso, isso é inspirador, isso é psiquicamente, né, psicologicamente inspirador e energeticamente, né, potencializado. Olha a multidão aí que está ao redor do cara, né? Veja quantas pessoas ele reuniu aí nesse movimento. Então, isso gerou uma mobilização. Aquilo que era apenas uma ideia se materializa agora em colaboração, né? Em apoio. Por quê? Porque houve uma conexão energética ali, a partir do momento em que a ideia de corpo, de físico, vai caindo, vai se atualizando, a ideia vai se sobressaindo, vai alcançando mais pessoas, vai se coletivizando, né? Isso tudo dentro daquilo que a gente chama de estado T, né? Então agora a ideia está crescendo, o físico está caindo, não são apenas mais palavras. Então essa queda do corpo materializa a ideia da liberdade, né? Olha só aí o cara, né, fazendo movimento, fazendo gritos de guerra, é isso aí. É isso aí, pessoal. Então, o papel da religião também é muito importante nesta política litúrgica, né, do Estado T. No contexto brasileiro, 2026, o movimento Acorda Brasil é indissociável de uma cosmovisão cristã. Eles estão associados, né? Predominantemente evangélica e católica, conservadora. A religião aqui não é um anexo, mas a infraestrutura moral do movimento, né? Então você vê aí, todo esse movimento também traz consigo uma carga de religiosidade católica e evangélica, né? A via crucis política, olha só, é impressionante como esse tema, né, esse título cai de luva aqui. A via crucis política brasileira, hoje nós estamos vendo isso, né? Totalmente uma via do sofrimento. Olha aí a chuva, o cansaço, pés rasgados, rostos queimados, né? Olha aí, pés na água, temporal em Brasília, via crucis, a política brasileira hoje, né? E muitos que estão vendo hoje, até mesmo do lado da esquerda, estão olhando para isso hoje, se inspirando, dizendo: será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou olhando para o modelo correto? Né? Então isso é fantástico, né? Essas coisas. A caminhada mimetiza a via crucis na mentalidade do fiel. O sacrifício físico aproxima o homem do divino ao transpor isso para a política, né?
Então aqui você tem, fica fácil você falar assim, é um milagre, né? Então você traz o divino para o movimento aqui. Isso não é de homens, né? Essa multidão aqui na chuva, caminhando, tendo um líder, e o ser humano gosta muito de seguir alguém, né? Seguir um cara ali que é para além do normatismo, né? Aquele cara que vai e faz, né? Com certeza tem um temperamento colérico ali por trás, né? De alguém, de um líder, né? É um temperamento de um líder. Então, sempre a humanidade precisou de líderes. Não que precisasse necessariamente, né? Israel um dia, na Bíblia, pediu um rei, porque as outras nações tinham reis. E não era para ter pedido, porque Deus é para ser o guia do povo, né? Mas o ser humano se propôs a seguir alguém, né? E aí, nessa ideia de ter sempre um líder, a manada vai atrás, né? Então é isso. O ser humano é condicionado à ideia do líder, não que precise dela, não que precisemos dela, mas em termos organizacional e para que haja ordem, é necessário o líder existir, né? E Deus, ele sim escolheu líderes, né, na história religiosa do mundo judaico-cristão. E hoje as pessoas também elegem seus líderes com base nesse pensamento, com base nesses ensinamentos, né? Então, o inimigo como um mal metafísico. As decisões judiciais ou o governo não são apenas erros administrativos, são vistos como forças de opressão espiritual. E aqui você junta, confundindo tudo, misturando tudo. É uma mistura sadia até certo ponto, mas você espiritualizar tudo é complicado, né? Espiritualizar tudo, porque quando você diz a esquerda é diabólica, a esquerda é do demônio, né? Existem aqueles que declaradamente são, mas existem aqueles que não são e estão na esquerda pensando que estão buscando certo, pensando que estão querendo favorecer a todos, querendo favorecer os pobres, né? Então existe aquelas pessoas que estão verdadeiramente no sentido oposto do governo de esquerda, pensando que estão fazendo o certo, mas para os outros, para quem está na direita, não é o certo aquilo. Mas as pessoas estão pensando que é o certo. Mas existem pessoas declaradamente que são, digamos assim, satanistas dentro da esquerda, como também tem satanistas dentro da direita, dentro do liberalismo, do conservadorismo. E existem os cristãos que são verdadeiras víboras, né? Fariseus, né? Que são caras altamente egoístas, que só pensam em si, existem lá dentro. Então, calma, né? Mas a ideologia em si, elas são conflitantes na moralidade, né? Em comportamento político, em ideias políticas, enfim. Mas quando você mistura a religião fanática com a política, aí cai nessa coisa da opressão espiritual, não sei o que, não sei o que. Né? Então, o líder como vocacionado, o sacrifício valida a autoridade de Nicolas. No liberalismo clássico, a autoridade vem do voto na política religiosa. A autoridade vem da capacitação de sofrer pelo grupo. Né? Então, ele está aqui sofrendo pelo Brasil, está sofrendo pelo grupo. Então, o grupo se vê nessa dívida. Olha só que interessante. Isso, Nicolas gerou aqui uma dívida da direita brasileira, uma dívida do povo brasileiro para com ele, né? Ou seja, temos que validar a autoridade desse cara. Temos que validar esse cara politicamente. Temos que ir atrás desse cara, né? Então, isso gera a sua validação vocacional, político-religiosa nesse momento, né? Então, o liberalismo teológico, há uma fusão entre livre-arbítrio, conceito teológico, e a liberdade do indivíduo, conceito liberal. A religião fornece a justificativa para a resistência. Se Deus nos deu o livre-arbítrio, nenhum Estado pode tirá-lo. Ninguém pode estar acima, o Estado não pode estar acima da minha liberdade, que foi Deus que me deu. Isso não conflita com a soberania de Deus, não, tá? Isso aqui, a liberdade, ela existe, né, no contexto de soberania de Deus também. O sacrifício serve para pagar o preço dessa liberdade, que é vista como um dom divino que exige vigilância e luta, né? Então,
ele está se sacrificando, eles estão se sacrificando, elas estão se sacrificando, né, em prol dos seus pares, em prol do máximo, do geral, né, das pessoas, do Brasil, inclusive nas falas das pessoas de esquerda que estão sofrendo com impostos, etc, etc. Né? Então, tudo isso faz com que se gere esse senso de solidariedade para com o líder, para com o que se sacrifica. Então, só me resta fazer algo, me juntar a ele. Né? Então, este senso de dívida, né, e de apego ao heróico, né, aí está a figura do herói pelo sacrifício. E gera-se, então, uma dívida, gera-se a isso um sentimento de que outrora era de impotência, não é mais, porque o geral agora se torna o muito, né? Se torna o máximo, são muitos, são milhões, né? Redes sociais bombando, né? Então tudo isso favorece esse desenvolvimento, essa potencialização e atualização dentro do sistema político brasileiro. E a religião está lá, né? Então, a análise liberal, o sacrifício como sinalização de valor. Então, como o sacrifício ele é entendido como um valor nesse sentido? Do ponto de vista liberal econômico e sociológico, como em autores de escola austríaca ou no pensamento de Thomas Sowell, o sacrifício tem uma função de mercado de ideias. Mercado de ideias. Custo de sinalização. Em um mundo de discursos vazios nas redes sociais, o sacrifício físico é um sinal de alto custo. Né? Então, veja só, isso é atrelado à ideia de valor, de custo. Né? Então, o sacrifício físico é um sinal de alto custo. Ele prova a sinceridade da crença. Né? Então, o meu sacrifício não é em vão porque eu acredito no que estou falando. Eu acredito tanto no que estou falando e pensando nas minhas ideias que a prova está aqui. Eu vou caminhar 240 quilômetros até chegar em Brasília. Pode não vir ninguém comigo. Né? É o que a gente coloca na figura do Nicolas Ferreira. Pode não vir ninguém, eu vou. Porque eu acredito na liberdade. Porque eu acredito no que eu penso. Então, eu vou me sacrificar por isso. Né? A mesma ideia de Jesus. Né? Jesus morreu pelos pecados de todos, se sacrificou por todos. Então, a ideia do sacrifício gera, inevitavelmente, um valor e chancela a crença, o discurso. Né? Então, somos sim levados pelo que vemos, pela prova. Né? Então, a prova de que Deus está com o cara, a prova de que o cara fala a verdade. A prova está onde? Onde é que eu vejo isso? No dinheiro dele? Não. No que ele diz nas redes sociais? Talvez um pouco. Né? Nos livros que ele escreve? Talvez. Mas quando o cara diz, eu vou gastar a sola de sapato, eu vou queimar meu rosto no sol. 5 dias, cara. Então isso gera um valor, né? Talvez um valor inestimável. Ele prova a sinceridade da crença. Se alguém está disposto a caminhar 240 quilômetros, o valor que essa pessoa atribui à causa é percebido como real e elevado. Então, é ele que supervaloriza a causa. E quando as pessoas olham para isso, dizem, isso tem um valor realmente. Isso é algo que nós devemos olhar. Isso é algo que o mundo precisa olhar. Né? Então, quando você materializa a tua ideia, a tua crença em algo prático, efetivo, em algo físico, biológico, então ganha sim uma chancela, ganha uma autoridade maior. Né? Nasce aí a ideia de valor no sacrifício. O indivíduo soberano, o sacrifício é uma escolha voluntária e livre. Né? Diferente do sacrifício coletivista imposto pelo Estado, como imposto à servidão. Né? São sacrifícios impostos pelo Estado. É diferente aqui. O cara se propôs, na sua liberdade, na sua autonomia, a caminhar e a sofrer 5 dias. Né? Então, o indivíduo usa seu próprio corpo para protestar, o que é a expressão máxima da autonomia liberal. Então, Nicolas chegou ao máximo da autonomia liberal. Ele usou o seu corpo para protestar.
Ele saiu do seio da sua família, do conforto do seu lar, nas suas férias, né? Tirando do seu bolso aí para se manter nessa caminhada. É claro que é um dinheiro do povo, isso é inegável, né? Mas as regras são assim, né? E aí ele está se sacrificando, e isso gera uma autoridade no Estado, no sistema lupaciano também, né? E, no geral, no sistema moral da razão humana, né? Então, podemos finalizar esse comentário dizendo o seguinte: o sacrifício na caminhada de 2026 funciona como um reator nuclear lupasquiano. Ele pega a energia da frustração popular, o povo está frustrado, o povo de direita está subjugado, atolado em corrupção e rumores de corrupção e de impostos, etc. Né? Então ele pega esse consciente coletivo, essa energia de frustração, transforma isso, né, que é o potencial, e a converte em movimento físico e visibilidade atual. Né? Olha o carro aí atolado na água, vamos passar por aí, gente, olha, cuidado, hein? Então, transforma em físico e atual. A religião atua como catalisador que impede que essa energia se disperse, dando a ela um sentido de eternidade e de dever do sagrado. Então não é à toa, não é por acaso. Embora o cético e o ateu diga que seja, para a religião não, ele dá um sentido. Olha, Deus está aqui, isso vai servir para a eternidade, é um ato de declinação da carne em prol da ideia, da crença, da fé, né? Então, a religião atua como um catalisador que gera um objetivo, um sentido. O movimento não está apenas pedindo mudanças na lei, ele está tentando realizar uma reforma da alma nacional, né? Olha, quantas pessoas não relataram aí, puxa, é um renovo, olha, eu estava batido, olha, ele está dando um gás, é isso aí, vamos para frente, né? Então, isso é um renovo, uma reforma da alma nacional através da pedagogia do esforço. Pedagogia do esforço. As pessoas vão atrás de quem se esforça, do líder que se mostra sacrificar-se por algo, por alguém, né? Então, você gostaria que esse vídeo, né, alcançasse mais pessoas? Compartilha, comenta aí o que você achou, vamos dialogar, vamos conversar mais sobre isso, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, tá certo? O pessoal tá caminhando aí, logo mais teremos aí o ato final, muita chuva lá em Brasília, né? Muitos pontos de muita água, né? O que era de se prever, né? Um temporal aí muito grande, muito forte. Então, gente, vamos que vamos. Canal entre Conversa e Controvérsia, professor Davi GP. Eu sou o professor Davi, né? E é isso. Espero que você tenha gostado dessa nossa análise, né? Tivemos aí um bom bate-papo, um ótimo bate-papo à luz da filosofia antagonista, né? Antagônica e antagonista do Stephanie Lupasco, né? Então é uma filosofia voltada para uma ortoética, equilíbrio Estado-T, né? Que sempre vai promover, buscar o equilíbrio entre os opostos, né? Então estamos no momento de busca do equilíbrio entre os opostos no Brasil, tá certo? Então temos o elemento religioso, o sacrifício, temos a política, então tudo misturado. O Nicolas pegou tudo isso, fez um bolo e estamos aí vendo o resultado, tá bom? Então que Deus abençoe o nosso Brasil, que hajam realmente mudanças significativas no nosso país, né? Então o processo democrático é isso, é alternância de poder. Nem pode ficar A, nem pode ficar B o tempo todo no poder, né? Nem A. Dentro do próprio A deve existir o contra, o A e o menos A. Dentro do B tem que existir o B e o menos B. E hoje estamos vendo uma reforma, a direita dizendo nós não dependemos de um grupo, nós não dependemos de uma família. E do outro lado, vemos a institucional olhando para tudo isso, talvez temendo e vendo novas estratégias, né? Então vamos que vamos.
Pra frente, Brasil, canal aí de pensamento filosófico, buscando sempre o estado de equilíbrio, tá bom? Deus abençoe.